Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Nesse momento, possamos estar em uma postura confortável, que possamos conectar a nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, para que uma chuva de paz e de bênçãos possa inundar todo o nosso globo, que assim possamos pedir boas vibrações para todos os nossos irmãos que nesse momento estão com medo, com fome, com frio, não sabem como será o seu dia de amanhã, que possamos fortalecê-los com a nossa energia de paz e de amor, orando sempre para que tenham forças, para que possam sofrer com resignação e assim enfrentar todas as provas. Pois Deus é um Pai bom e justo, que não quer que os seus filhos sofram eternamente. É uma fase, vai passar. E nesse mesmo clima de paz, de amor, que possamos vibrar pelo nosso palestrante, Antônio Pereira, que hoje irá proferir uma palestra com o tema A Alma Após a Morte. Seja muito bem-vindo, Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. A COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, me fez um convite muito oportuno, um convite muito necessário, para nós conversarmos com vocês um tema essencial, um tema muitíssimo importante, um tema que urge nós atentarmos, nós cuidarmos, que é o tema da alma após a morte. Normalmente nós falamos da vida após a morte e parece que é a mesma coisa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, e é outra coisa. Tem distinções sutis, mas são distinções sutis a serem feitas. Esse assunto vocês vão encontrar respostas no capítulo não, nas questões de 149 a 153 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Mas, antes de entrarmos na alma propriamente dita, vamos falar sobre a vida e a morte. O que é a vida e a morte? A vida, ela tem uma dualidade, que é, nós temos a vida física e temos a vida espiritual. A vida física ou biológica, que exerce, que atua sobre o nosso corpo perecível, nosso corpo que adoece, né? Agora mesmo eu estou com a minha rinite atacada, por quê? Porque os fogos de São João, das comemorações da Copa, essa mudança de temperatura que esfria e esquenta em Salvador, e aí a garganta está aqui atacada, eu falei ainda de manhã lá na COFA presencialmente, e cheguei com a garganta acabada aqui, mas vamos tocando em frente. Isso é o quê? É o nosso corpo físico, com as suas limitações, com as suas necessidades, com as suas carências próprias da biologia humana, da biologia animal, desse planeta de provas e expiações. Mas nós temos uma outra vida, que essa sim, nós podemos grifar ela, colocar como a vida verdadeira, que é a vida do espírito, a vida da alma, que é eterna. Essa é que é eterna. O corpo é passageiro, é perecível, mas a vida do espírito, a vida da alma, a ânima, a essência que nos faz interagir, que nos permite interagir com a matéria em geral, com os outros seres humanos, com a vida biológica que nos cerca. Essa ânima, essa essência, é a alma, é o espírito, ela é eterna. Então nós vimos que nós temos duas vidas, uma passageira e uma
eterna, que é o que vai contar, que é o que vai sobreviver. Então a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte ela é do corpo, é a camisa, é a roupa que nós trocamos. Enquanto essa camisa me serve, eu visto. Mas quando ela ficar poída, ficar desgastada, desbotada, eu vou ter que trocar de camisa. Eu não vou poder usar a mesma camisa, porque ela já chegou no prazo de validade dela. E o nosso corpo também tem um prazo de validade. É isso que nós temos que tentar de fazer essa diferença. A gente não ficar focado no corpo físico, na vida física como uma verdadeira vida, que não é. A verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida da alma. Então, o que acontece com a alma após a morte? Primeiramente, o que é a alma? Kardec nos diz que a alma é o espírito encarnado. E quando esse espírito, quando essa alma desencarna, ela passa a ser simplesmente espírito. Então, nós aqui somos alma, espíritos encarnados. E desencarnados passamos a ser chamados de simplesmente espíritos. O espírito, quando desencarna, a alma, quando desencarna, ela é absorvida pelo todo universal? Não. Ela mantém a sua individualidade. Ela ela não perde, não deixa de ser quem ela é. Ela avança sendo, eu sou Antônio, e eu vou permanecer sendo Antônio. Né? Eu vou manter as aparências, eu vou manter as mesmas condições da minha última encarnação. Então, quando eu já aqui desencarnei, cheguei do outro lado, eu não vou aparecer como outra pessoa. Não, é Antônio. Eu vou aparecer com essa fisionomia. Não é muito bonito, não, mas né, sou eu. Então, eu vou aparecer desse jeito lá do outro lado. Por quê? Porque o meu perispírito vai acompanhar. Aí você pode falar, perispírito? O que é perispírito? Nós temos o corpo físico e temos o perispírito que permite o espírito interagir com o nosso corpo. Então, quando nós desencarnamos, o corpo vai ser enterrado, vai ser cremado, vai passar pelo seu processo de decomposição. Mas o espírito, a alma, vai com o perispírito vai acompanhar a gente nessa jornada. E aí, no plano espiritual, vamos avançar. Mas vamos avançar de acordo com aquilo que nós vivemos, que nós fizemos aqui na Terra. Se nós formos muito materialistas, se nós formos muito apegados às coisas materiais, nós vamos chegar numa situação complicada do outro lado. Por quê? Porque nós cuidamos somente do material, esquecemos de cuidar do lado espiritual. Por quê? A gente não pode descuidar de pagar nossas contas, a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem que se divertir, sem exageros, claro, nada, nem trabalhar demais, nem se divertir demais. Tudo dentro da ponderação. E cuidando para que a gente não descuide do lado espiritual. Por quê? Porque a vida corpórea, essa encarnação, ela é passageira. Mas a vida do espírito é a permanente. Então a gente vai chegar do outro lado, vai olhar para um lado, olhar para o outro, e o que foi que eu fiz? E aí? A gente vai ficar com cara de aé, né? Porque a gente não fez nada. A gente ficou preocupado com o sobe e desce da bolsa, a gente ficou preocupado em assistir os jogos da Copa, a gente ficou preocupado com isso, com aquilo, em ganhar mais, em comprar aquilo, investir aquilo, uma roupa de grife, e foi se perdendo nessas ilusões da vida material, e esqueceu de fazer o bem, de praticar a caridade desinteressada, de ajudar quem precisava. E é isso que vai entesourar, que vai enriquecer o espírito no plano espiritual. Aí chega lá, vazio, de mãos vazias, aí vai ter que voltar para consertar tudo de errado que fez. Né? Agora, a gente viu que a morte é só essa passagem. O corpo
o corpo físico morre, mas o espírito não morre, ele avança, ele vai adiante. E por que que a gente tem medo, tanto medo dessa morte? Esse medo ele foi incutido na gente por algumas religiões tradicionais que usavam o medo para controlar, para manter as pessoas obedientes aos seus sacerdotes, aos seus dogmas, aos seus ritos. Mas nós, o Espiritismo, já nos ensinou que nós não precisamos ter medo da morte. O Espiritismo já nos ensinou que não existe inferno. Ninguém aqui vai para o inferno. Ninguém. A gente fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está sempre presente na nossa vida. Imagine um ser desse, né? Um ser que é o amor supremo, um ser que é a bondade suprema. Como é que ele ia deixar uma parte dos seus filhos ir padecer, né, no inferno, enquanto outros iam gozar das benesses celestes? Isso não existe. O que é que acontece? Nós, com o nosso fazer aqui na Terra, nós criamos o nosso céu psicológico, o nosso inferno psicológico, porque o céu e o inferno não são lugares, são estados da alma, estados do espírito. E somos nós que criamos esses estados, somos nós que criamos essas condições. E vamos nos reunir com aqueles afins conosco para estarmos naquele lugar. Tem espírita que acha que desencarnou direto para o nosso lar. Sabe de nada, inocente. Não, nem sempre. Vai ter muito espírita aí que ainda vai passar pelo umbral e pode não ser pouquinho tempo, não. É bom tomar cuidado. Nessa coisa de a pessoa entrou na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou nela. Ele fala um bocado, faz palestra, né, sabe de qual a receita para a vida dos outros, mas para si nada. Então, esse não tem condições de chegar do outro lado, já vai direto para o nosso lar, ele vai terminar ainda dando uma passagenzinha lá pelo umbral, e espero que seja só uma passagenzinha rápida, para poder avançar. Isso em qualquer religião, porque o rótulo religioso não salva ninguém, não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a gente fazer o bem, é a gente plantar, semear o amor, fazer crescer a paz, fazer crescer a harmonia, ser pacífico, ser bom, ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus. Mas seguidor de Jesus não só na palavra, é na vivência, na convivência. É assim que nós avançamos. Aí tem aquela história, uma história que eu gosto muito de contar, sempre estou contando essa história, que é a questão do palestrante. O palestrante convidou um amigo, ele foi fazer uma palestra, convidou um amigo para assistir a palestra. O amigo gostou da palestra dela e passou a frequentar o centro. E aí a vida seguiu, passaram-se os anos e os dois desencarnaram. Quando chega do outro lado, o palestrante ficou surpreso de ver que o seu amigo, que foi assistir a palestra, ele estava numa situação melhor do que a dele. Em vez de ficar quietinho, para não ouvir o que não quer ouvir, né? Porque quem procura acha. Em vez de ficar na dele, tomar seu Simancol e procurar ficar quieto, fazer diferente, não. Foi perguntar por que o meu amigo está numa situação melhor do que a minha. Eu era palestrante espírita. E aí ele ouviu a resposta que ele não queria ouvir. É que você falava e ele praticava. Então assim somos nós, gente. Não adianta querer usar o rótulo religioso para poder alcançar, achar que vai alcançar alguma coisa, porque não vai. Do outro lado, ninguém vai perguntar se a gente era espírita, se a gente era católico, se a gente era evangélico, se a gente era macumbeiro, o que é que era. Não, não importa. O que importa é qual foi o bem que a gente fez, o que foi que a gente foi útil na vida, ou nós passamos a vida inteira na inutilidade. Isso é que conta, isso é que importa. Do outro lado, o valor tem essas coisas, esse é o ser, não é
ter, não é o parecer, é o ser. Então, gente, se você busca fazer o bem, se você busca ser uma pessoa equilibrada, se você busca ser uma pessoa honesta, se você busca não ser negacionista, essas coisas que tem pintado por aí, você não tem por que ter medo da morte. Até porque ter medo da morte é inútil. Porque ela vem de qualquer jeito. A gente nasce, quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Porque basta nascer para morrer. Então, a gente não sabe qual a hora, quando a gente vai morrer. Então, temos que estar preparados. Porque cada um tem a sua forma de viver e tem a sua forma de morrer. Aí vamos lembrar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma morte natural, a pessoa fica doente, passa aquele processo do sofrimento. Aí muita gente fica, poxa, porque Deus faz a gente sofrer tanto, fulano sofreu tanto, por que não morreu logo? Olha a nossa ignorância, né? Porque a gente só vê o material, a gente não vê o espiritual. A gente fica ali na fronteira do material e a gente não percebe, porque a gente passa a vida inteira correndo atrás de ganhar dinheiro. A gente fica correndo atrás de pagar nossos boletos, de resolver as coisas da vida, que é preciso que se resolva, não tem jeito. Mas a gente não pode se aferrar a só isso. A vida não é só isso. E aí o que acontece? É no momento do sofrimento ali, é no momento que a pessoa adoece, muitas vezes, que a criatura tem a oportunidade de pensar melhor a sua vida, de refletir melhor, de repensar tudo o que fez e, a partir dali, trilhar um novo caminho. Então, é importante. Então, esse processo não é maldade, não é castigo, porque Deus não castiga ninguém. O que nos castiga são os nossos equívocos, são as coisas erradas que nós fizemos e criamos a necessidade de resgatar. Então, nós sofremos por quê? Porque nós precisamos resgatar, através do sofrimento, aquilo que nós rejeitamos através do amor. Então, a pessoa passa ali e a pessoa vai chegar do outro lado de forma natural. Tem os desencarnes por violentos, um acidente, um crime. Aí a pessoa muitas vezes nem se dá conta que desencarnou. E é preciso ter o trabalho da espiritualidade para ajudar. Uns chegam do outro lado, em poucos minutos, em poucas horas, já despertam do outro lado. Outros vão passar mais tempo, vão passar meses e até anos para despertar. Vamos ver o caso dos nossos amigos, nossos irmãos evangélicos, algumas denominações, que fica aquela coisa, que o espírito vai dormir e esperar as trombetas tocarem para o juízo final. E as consequências disso a gente vê nas reuniões mediúnicas. Essas pessoas, esses espíritos, ficam revoltados quando acordam do outro lado e viram que perderam meses, anos, e que não existe essa coisa de dormir e esperar o juízo final. Quando se dão conta do tempo perdido, muitas vezes se voltam contra Deus, culpando Deus pelos caminhos equivocados que seguiram. E aí se acham enganados e querem até se vingar, aí viram presas das entidades das sombras, que desencaminham essas criaturas. Por quê? Porque não usaram a razão, não usaram o discernimento para perceber o que é essa alma após a morte, o que é essa vida após a morte. Então, cada um vai desencarnar de uma forma, de uma maneira. Tal homem, tal espírito. Assim como fizemos na Terra, vamos fazer do outro lado. Então, e não precisa ter medo. Tem que ter a coragem. Tem que enfrentar. Tem que afrontar. Tem que avançar, crescer, evoluir. E não ficar estacionário, esperando, alimentando fantasias, ilusões, sortilégios, nada disso. E não adianta ter medo e não adianta fugir. Aí tem uma outra história que eu gosto muito, aí uma piadinha, né? Não tem problema nenhum. É aquela coisa, o sujeito foi avisado de que a morte ia buscar ele naquele dia. Um tal dia a morte vinha buscar ele. E aí ele não queria ir, né? Ele era cabeludo, hippie. E aí, vou tapear essa morte. Aí chegou lá, raspou a cabeça, botou uma roupa toda
né, diferentona da normal que ele usava, e aí foi jogar o baba, foi lá, ficou de goleiro. Aí a morte andou, perguntou por aqui, perguntou por ali, nada de achar. Aí, mano, não vou perder a viagem, não. Aí eu vou levar aquele careca ali, apontou para ele lá no gol e levou ele, né? Não teve jeito, não adianta fugir. Ninguém vai ficar para a semente. A gente está vendo agora esse caso triste na Venezuela, né? Que até agora são 2.000 mortes, ainda tem milhares de pessoas desaparecidas. Alguém ali estava esperando morrer naquele dia dessa forma, né? Ninguém estava esperando. Então, nós temos que nos preparar, porque a morte ela vem sem aviso, ela vem de repente, ela chega e acontece naturalmente, né? Tem as questões da violência urbana, tem todas as coisas, e tem um acidente como esse. Então, a gente pode morrer naturalmente daqui a 100 anos, ou pode morrer daqui a um segundo. A gente não tem esse controle, não tem esse poder, mas a gente tem o poder de fazer o nosso melhor a cada instante, a cada momento, dar utilidade à nossa vida, ao nosso estar aqui. Nós precisamos aprender a ser úteis, a fazer a nossa parte, a cumprir o nosso papel. Nós não viemos aqui na Terra para ficar no parque de diversões. A Terra é um campo de trabalho. Tem os momentos de diversões, né? Tem os feriados, tem os fins de semana, que por sinal, né, nossos senadores estão querendo dificultar o fim da escala 6x1. Aí a pessoa trabalha 6 dias por semana, só tem um dia de folga, e nesse dia tem que fazer tudo dentro de casa, tem que resolver os problemas todos. Então, né, não quero falar de política aqui, mas são coisas que as pessoas precisam, né? É uma questão de justiça, é uma questão de necessidade. Não é justo a pessoa trabalhar 6 dias e só ter um. Enquanto isso, no andar de cima, os ricos e poderosos folgam quando querem, fazem tudo quando querem. Mas não vamos fugir do assunto. Então, a morte, a alma após a morte, ela vai seguir evoluindo. E a depender do seu preparo, essa alma vai ter condições de ajudar na programação da sua vida futura. Nós vamos comparar a alma com um ator de cinema, de televisão, de teatro. Um ator, ele faz um personagem, está lá no palco, está lá no set de gravações, ele faz o personagem e ele vai para casa. O personagem ficou lá no palco, ficou lá no set de gravações. Ele, por exemplo, Tony Ramos, né, um ator conhecido. Tony Ramos tem centenas de personagens, mas ele não deixa de ser Tony Ramos, ele é Tony Ramos. E tem aqueles personagens todos que ele viveu. Assim é a alma. A diferença da alma para o ator é que o ator vive personagens fictícios. E a alma, os seus personagens são reais. É a vida acontecendo. É a vida em cores, né? Como se costuma dizer. Então, o ator, ele deixou para trás aquele personagem. Ele acabou aquela peça, acabou aquela novela, acabou aquele filme, aquele personagem ficou para trás. Virou aprendizado, que enriqueceu aquele ator. Né? A vida que passou já foi. Virou aprendizado para o espírito. E aí esse espírito vai evoluindo até não precisar mais reencarnar. Né? Então, gente, eu acho que me fiz entender, que deu para entender bem essa questão, né? Da alma após a vida. Da importância de nós sabermos lidar com isso, de nós sabermos tratar sobre isso, que a gente não se perder nos medos, nas ilusões, nos equívocos. Nós precisamos compreender a oportunidade que é a vida. A vida é uma oportunidade, é a oportuna idade. E nós não sabemos quanto tempo temos aqui. Nós podemos ter muito mais ou muito menos do que a gente imagina. A gente vê, por exemplo, uma criança
que que vive 8, 9, 10 anos e desencarna. A gente, poxa, por que aconteceu isso? A gente só vê o limite da matéria, mas a gente não imagina que aqueles 8, 9, 10 anos é o que aquele espírito necessitava para resgatar um débito do passado, ou para não criar comprometimentos para o futuro, né? A gente olha na natureza, por exemplo, vê uma zebra tão bonitinha, toda listradinha, aí vem um leão cruel e aí, pá, creu, engole, trucida a zebra. E a gente fica com pena da zebra. Por quê? Porque a gente só está vendo ali a matéria. Mas o que é a natureza? O que é que Deus está buscando desenvolver ali? Aquele leão e aquela zebra, eles são almas? Eles têm alma, têm espírito? Não. Nós aprendemos que o princípio espiritual, ele começa lá nos minerais, passa para o reino vegetal, para o reino animal, e um dia vai passar para o reino humano. Então, aquele leão e aquela zebra vão trocar de papéis durante as suas encarnações. A zebra vai ser leão, o leão vai ser zebra. Por quê? Porque são processos de aprendizagem para aquele princípio vital que um dia será um espírito humano, que um dia será um espírito angélico, porque ele vai chegar, vai passar pelo plano hominal e vai evoluir, vai crescer, e vai chegar na condição, porque Jesus disse para a gente o quê? Tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Não vai ser aqui e agora. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas mais adiante, como espíritos evoluídos, como espíritos mais trabalhados, como espíritos avançados, nós vamos ter condições de ajudar na construção, na expansão deste universo que não para. Porque a vida, ela é dinâmica. Ela não fica chorando pelos despojos, chorando pelo que passou, lamentando pelo que não fizemos. Nós temos aqui avançar buscando o que nós podemos fazer. E é essa a mensagem da vida. Aceitar a morte como essa passagem, essa transição. Ela é somente isso. Essa transição entre a vida física e a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Mas aqui na Terra, nós vivemos a ilusão, né? De que ser homem bastaria, como cantou Gilberto Gil, de que a carne bastaria, então a gente fica aqui iludido. Ninguém quer morrer, né? A gente fica com medo de morrer. Por quê? Porque a gente, no consciente, a gente sabe, mas no inconsciente fica aquela vozinha ali, será? Como é que será? Será que eu vou sofrer? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Não, esquece essa vozinha. Aí tá lembrando daqueles desenhos animados que antigamente que aparecia um anjinho de um lado e um capetinha do outro. E aí ficavam os dois tentando convencer a criatura. Então, o consciente fica mostrando que você sabe. Você tem consciência de que essa... Porque a gente que tem 10, 20, 30, 40 anos de espiritismo, a gente sabe que essa vida física é passageira. Que a vida real, ela é a vida do espírito. Então, a gente não tem que ficar, tô com medo. Não. Vai morrer, tenha medo ou não tenha medo. Só que você vai sofrer mais se você tiver com medo. Ficar alimentando medo. Então, vamos trabalhar isso. Fazer esse processo, esse preparo para avançar, para crescer, para fazer diferente. Vamos ajudar aqueles mais necessitados. Ainda tem aquelas criaturas que cometem o desatino de dar fim na vida, né? Cometer o suicídio, e aí vem aquelas pessoas fazendo aquele terrorismo, não sei o que. Gente, Deus ama a todos. A pessoa cometeu um dos maiores crimes que se pode cometer, que é o de tirar a própria vida, de cortar a oportunidade que Deus deu de evoluir, de crescer. Mas isso é provisório, isso é passageiro, né? Vai passar. Aquele espírito vai sofrer? Vai. Mas nós precisamos ter mais amor, mais carinho com essas criaturas equivocadas, sim, mas que não vão sofrer eternamente, porque não existe inferno, não existe sofrimento eterno, porque Deus é Deus, Deus não é a gente. Porque se Deus fosse a gente, a coisa estava mal parada.
Mas Deus, graças a Deus, não é a gente. Deus, ele nos deu todas as oportunidades e segue nos dando todas as oportunidades. Se a gente lembrar do suicida mais famoso, né, que foi Judas Iscariotes, ele cometeu o desatino de trair Jesus. Depois, arrependido, ele comete um desatino maior que se suicidou. Como é que está esse espírito hoje? Hoje ele está trabalhando. Hoje ele está como socorrista para ajudar, para socorrer esses espíritos que ainda cometem o suicídio. Então a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui, até porque a gente tem uma visão muito acanhada, muito tacanha, porque nossa visão só vai ao limite do material, só vai à fronteira material, não vai um passo adiante disso. E é do outro lado que as coisas se desdobram de verdade. É do outro lado que as coisas mostram toda a sua verdade. É a realidade da vida. E nós estamos nos preparando para isso. E precisamos estar prontos. Almas encarnadas, algum momento deixaremos de ser almas encarnadas e passaremos a ser espíritos. Não seremos almas penadas, como dizem por aí, apesar de ter espírito que, pelos seus equívocos, são chamados de espíritos errantes, que ficam vagando no plano material, né, por se dissociarem, por não conseguirem avançar, pelo peso da sua ignorância, pelo peso das suas limitações, do seu atraso, aí ficam por aqui. A gente viu no filme Ghost, né, o que acontece com o assassino de Sam, quando ele morre, quando ele desencarna, ele vem e os espíritos das sombras sugam ele. Por quê? Porque um espírito criminoso ou um espírito suicida, ele está cheio ali de fluido vital, que ainda se a pessoa teria que viver mais 10, 20, 30 anos, tem fluido vital para esse tempo. Mas morreu antes do momento pelos seus equívocos ou pela sua decisão equivocada de se matar. Aí vem os espíritos, porque aqueles são espíritos carentes, necessitados, que estão ávidos por fluido vital, porque eles não têm, espíritos materializados, e aí vão dominar essas criaturas que por qualquer equívoco caiu, né? Mas jamais será abandonada. No momento em que dão oportunidade, essas almas decaídas, esses espíritos decaídos, no momento em que se dão a oportunidade, a espiritualidade consegue chegar e ajudar, chegar e socorrer, chegar e tirar dessa zona de sofrimento. Se nós, todos nós, encarnados, focarmos no bem, nós teremos um mundo do bem. Nós teremos um mundo melhor, um mundo sem violência, um mundo sem ganância, sem negacionismo, sem mentira, sem falsidade, sem tanta maldade, sem crime, sem violência. Mas depende de nós. E do outro lado é a mesma coisa. Se os espíritos todos buscassem sintonizar no bem, não existiria umbral, não existiria Vale dos Suicidas, só existiria colônias espirituais top de linha. Por quê? Porque as almas afinadas iam fazer uma sinfonia do bem, uma sinfonia das almas encontradas, harmonizadas com Deus. Olha que beleza. Só depende da gente. Não depende dos outros, depende de nós assumirmos o nosso papel, de fazermos a nossa parte, de fazermos o nosso melhor. E o nosso melhor começa aceitando que nós somos espíritos eternos, que um dia vamos deixar esse corpo físico, que a vida não para, né? Que a vida segue, nós espíritos vamos avançar, que virão outras vidas e que a cada vida a gente precisa melhorar e não ter medo. Cada vida dessa é um capítulo, é um personagem que nós vivemos para o nosso aprimoramento. E se nós soubermos aproveitar essa oportunidade,
nós vamos dar saltos evolutivos, quem sabe precisar de menos encarnações. É uma coisa que eu esqueci de falar, né, quando fiz a analogia. O ator, ele chega ali, pega o personagem do nada? Não. Há toda uma equipe, né, para preparar esse trabalho que ele vai fazer. Então, eu falei que a gente vai preparar a nossa próxima encarnação, mas a gente não prepara sozinho, não. Tem toda uma equipe da espiritualidade que vai ajudar nesse roteiro, nesse script, na preparação, né, em quem vai ser nosso pai, nossa mãe, toda essa montagem, toda essa assessoria que nós temos, nós vamos receber para nós, se nós dermos condição, nós vamos participar dessa construção, vamos fazer parte. Olha que beleza, a gente poder trabalhar na nossa próxima encarnação, a gente vê o que foi que a gente fez de errado, o que é que precisa melhorar, e junto com assessorias da espiritualidade do bem, poder planejar, ser autor desse protagonismo, né? Olha que beleza. Mas se a gente não der condições, vai entrar no automatismo da vida, porque a gente não tem querer. A gente vai precisar evoluir. Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente vai sendo empurrado. Até o momento que a gente tiver essa consciência e assumir, tomar as rédeas da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso ser, né? Vós sois deuses, disse Jesus. E Jesus não era de bajular ninguém. Se ele disse, é porque nós somos, né? Ainda longe disso, mas somos. Um dia seremos não Deus, claro, mas a imagem e semelhança de Deus. Nós seremos trabalhadores pelas tantas casas do Senhor espalhadas pelo universo, que possamos exercitar realmente, que possamos, de fato, sermos merecedores de tudo isso que nós recebemos, né? A dádiva da vida, a dádiva da morte, que é essa passagem para a outra vida, para a próxima vida. Então, gente, espero ter ajudado vocês a perderem o medo, a entenderem melhor a vida e a morte, a entenderem a alma, e que possamos, né, buscar sempre o melhor. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Queremos agradecer por essa maravilhosa doutrinária. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada a todos que puderam dedicar esse momento ao seu crescimento espiritual. E não esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que necessitam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.